Ahn, Opa, hoje vamos fazer uma pequena introdução aos números complexos. Tá, essa introdução, eu sei que tem bastante vídeo sobre números complexos na internet e, sinceramente, não queria fazer, mas pro intuito do canal e as coisas que eu quero tratar um pouco mais para frente, vai ser importante ter essa introdução. Certo? Então, a gente só vai discutir hoje o que significa o nome número complexo. A gente vai discutir também como fazer duas operações, adição e multiplicação, certo? E a gente só vai dar uma entendida básica por enquanto, o que é um número complexo, e em alguns vídeos futuros eu quero tratar de alguns assuntos envolvendo esses números, tá? Então, os números complexos, eles rodam em volta da ideia da unidade imaginária. Ou seja, a gente fala que I, que é a unidade imaginária, é igual a raiz quadrada de menos 1. Tá? Esse nome aqui é um nome extremamente ridículo. Tá? Gauss dizia isso e fica difícil discordar de Gauss. Ele chamava essa unidade de unidade lateral, números laterais. Tá? Enfim, I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, o que significa um número pertencer ao conjunto dos números complexos? Significa que Z, pertencendo ao conjunto dos números complexos, diz que Z pode ser representado como um conjunto de pontos ordenados, certo? Pode ser representado como um par ordenado. O que é um par ordenado? São dois números aonde a ordem importa, tá? E esse par ordenado, ele pode ser representado da seguinte forma: A mais B vezes I. Esse I aqui é a unidade imaginária. Certo? O que isso daqui significa? Isso significa que todo número imaginário ele tem uma parte real, onde A e B são números reais. Então ele tem uma parte puramente real, ou seja, o A. O A é um número real. Mais um número real vezes a unidade imaginária. B é um número real, I é a unidade imaginária. Então, todo número complexo é uma soma entre uma parte puramente real e uma parte real vezes a unidade imaginária. A gente vai chamar essa parte aqui de parte imaginária. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Se eu falar que o número complexo Z é igual ao par ordenado 1, 1, isso significa que Z pode ser expresso nesta forma como sendo 1 mais I. Por que 1 mais I? Porque tem o 1 aqui, que é a parte completamente real, e tem 1 vezes I, que é a parte puramente imaginária. Certo? Então, Z ser igual ao par ordenado 1, 1 significa que ele pode ser expresso da forma 1 mais I. Se Z for da forma 1, 0, por exemplo, isso significa que o número que está multiplicando a unidade imaginária é 0. E 0 vezes algo é 0. Então a gente vai acabar só com o 1. Isso significa que esse Z que pertence aos números complexos, que tem a parte imaginária, tem a parte que multiplica a unidade imaginária igual a 0, isso significa que esse número aqui vai ser um número real, porque é simplesmente um número real. É um 1 no caso, mas pode ser qualquer número real aqui. Isso significa que todo número real é um número complexo, só que tem a parte imaginária igual a 0. Certo? E se eu tiver um número Z da forma 0, 1? Lembrando que esse 1 é arbitrário, tá? Pode ser qualquer número. Isso aqui significa que a minha parte puramente real é nula e a parte que está multiplicando a unidade imaginária não é nula. No caso, 1 vezes I é I. Esse número aqui é um número chamado puramente imaginário. É um número imaginário. Quando você junta os dois, a parte inteiramente real, a parte puramente imaginária, você acaba com um número complexo. Certo?
Essa é a ideia por trás dos números complexos. É uma parte imaginária, uma parte real, uma parte imaginária. Quando você junta as duas, você tem a parte complexa. Certo? Então, se a gente aqui no canto olhar o conjunto dos números reais, a gente vai notar que a gente tem uns números reais aqui e a gente tem um outro tipo de número chamado número imaginário que não faz parte dos números reais, certo? Que eu vou denominar aqui usando a letra I, assim. Certo? E a gente tem que ambos, só a parte real ou só a parte imaginária, ou a combinação linear dos dois, é um número complexo. Isso significa que o conjunto dos números complexos é o conjunto que engloba os números reais e os números imaginários. Tranquilo? Certo? Dentro do corpo dos números complexos, a gente tem duas operações: a operação de soma e a operação de multiplicação. É dito aqui que subtração é adição, tá? Subtração é a mesma coisa que adição, a gente só vai usar sinais diferentes, mas a mesma coisa. E divisão é a mesma coisa que multiplicação. Como se soma dois números imaginários, dois números complexos? Se eu tiver a soma de dois números complexos, z mais w, aonde z é o par ordenado AB e w é o par ordenado CD, a soma é a soma dos números da parte puramente real e a soma da parte puramente imaginária. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tiver z igual a 2 mais 3i e eu somar isso a um número 1 mais i, por exemplo, isso significa que a minha soma vai ser igual a 2 mais 1, parte real mais parte real, mais 3 mais i. Essa parte de 3i mais i, a gente pode pensar o seguinte. A gente tem um 3 aqui sendo multiplicado pelo i, e a gente tem um 1 multiplicando o i. A gente pode colocar o i em evidência, e isso vai me dar 3 mais 1 vezes i. Certo? Então, essa soma vai ser 3 na parte puramente real, mais 4 vezes i. Então, 3 mais 4i é igual à soma de 2 mais 3i, mais 1 mais i. Tá? Soma tranquilo. Multiplicação. A multiplicação de dois números complexos tem essa forma aqui. Da onde ela sai? Essa forma aqui vai sair da simples distribuição. Então, por exemplo, se eu tenho um número imaginário 1 mais i e quero multiplicar ele por 2 mais 3i, o que eu faço é simplesmente a distribuição. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3i é 3i. I mais 2, i vezes 2 é 2i. I vezes 3i é 3i ao quadrado. Parte importante. O que significa i ao quadrado? Se i é igual à raiz quadrada de 1, i ao quadrado significa que a raiz quadrada de menos 1 está elevada ao quadrado. E a gente sabe que quando a gente tem uma raiz elevada ao quadrado, a gente fica com o número de dentro. Então, i ao quadrado nada mais é do que menos 1. Então, a gente pode apagar esse i ao quadrado, esse sinal aqui vai mudar, ficando menos 3. Agora, volta para a soma. A gente soma parte imaginária com parte imaginária, parte real com parte real. 2 menos 3 dá menos 1. 3i mais 2i dá mais 5i. Então, essa multiplicação tem como resultado esse número complexo. Certo? É só usar distribuição. Tá bom? Então, essas duas operações são simples, são operações
idênticas a gente faz com operações com números reais. Por exemplo, aqui na soma, se a gente esquecer que esse i é a unidade imaginária e pensar em polinômio, por exemplo, a gente somar o polinômio 2 mais 3x mais 1 mais x, o que a gente faz? A gente soma número sozinho com número sozinho e número que está multiplicando x com número que está multiplicando x. 2 mais 1, 3, 3x mais x, 4x. Certo? A gente já sabe trabalhar com isso daqui. Tá? A única diferença é que a gente está usando esse i e esse i tem um significado algébrico. Tá? Multiplicação, a mesma coisa. É só você distribuir. Ok? Fica dito também, eu não vou entrar em detalhes nessa parte, que os números complexos nada mais é do que uma extensão dos números reais. Então, lá nos números reais, você tem 6 axiomas. Os números reais são associativos, comutativos e têm a característica de distribuição. Os números complexos satisfazem isso. Ok? É fácil ver que se eu mudar a ordem aqui na adição, nada muda. Se eu mudar a ordem aqui na multiplicação, nada muda. Se eu fazer a associação, nada muda. Distribuição a gente viu que realmente funciona. Certo? Então, eles obedecem esses 3 axiomas. Faltam 3 axiomas, que é o axioma do número neutro da multiplicação. E é fácil ver que o número neutro da multiplicação, quando a gente está tratando de números complexos, vai ser o número z igual a 1, 0. Faça o teste. Pega um número complexo e multiplica ele por esse número z, que tem a forma 1 mais 0i. Você vai estar multiplicando algo vezes 1. Então, a gente tem que os números complexos, o conjunto dos números complexos, tem um elemento neutro na multiplicação. E tem também o axioma o sexto axioma, que diz que os números reais têm um elemento nulo. E é fácil ver que o elemento nulo dos números complexos é o par ordenado 0, 0. É igual a 0. Tá, se eu somar qualquer coisa a isso daqui, me dá a mesma coisa. E o último axioma é o axioma do inverso. Ou seja, se eu tenho um número complexo z, existe um outro número complexo z elevado a menos 1, tal que a multiplicação entre esses dois é igual a 1. Também é fácil ver que isso daqui é verdade. Eu não vou entrar em detalhe agora para não tomar muito tempo, mas é fácil provar que isso é verdade. Tá bom? Você tenta aí fazer em casa, se não conseguir, deixa aí no comentário que eu tento dar uma ajudinha, tá? Mas é fácil, não é nada complicado. Isso significa que os números complexos, eles obedecem os 7 axiomas dos números reais. E é por isso que a gente fala que número complexo é uma extensão dos números reais. Certo? Então, todos aqueles teoremas, relação de ordem, todo teorema sobre número real se aplica a números complexos. Certo? Em alguns vídeos mais para frente, a gente vai ver uma interpretação geométrica desses números complexos, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho também com algumas operações. Certo?